Pessoal, conforme eu havia prometido, vamos fazer a junção do artigo de opinião com a crônica. Vocês se lembram sobre o que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é um texto dissertativo, argumentativo, narrado na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Tá? Ele expressa obrigatoriamente, o autor tem que tomar um partido do que está sendo escrito ali. Ele tem que ter uma posição sobre determinado assunto. O artigo de opinião, ele é a base para a criação de uma boa crônica, por assim dizer, tá? Cada um tem a sua função específica. O artigo de opinião serve para expressar aquilo que o ponto de vista do autor. A crônica nem sempre. A crônica ela pode ser um texto ali em que ela pode expressar, tá, a opinião de uma outra pessoa, o ponto de vista de uma outra pessoa, a vivência, o fato, entenderam? Obrigatoriamente a crônica ela tem que ser um texto curto, certo? Narrar fatos do dia a dia. Já o artigo de opinião nem sempre, ele pode narrar um fato que aconteceu 1000 anos atrás, a sua opinião sobre determinado fato. Por exemplo, vamos pegar aqui a Inquisição na Idade Média. Você pode criar um artigo de opinião sobre a Inquisição na Idade Média? Pode, claro que pode. Certo? Sobre os Neandertais, você pode criar um artigo de opinião? Pode. Você pode criar um artigo de opinião sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Já a crônica, não. Na crônica você tem que narrar fatos do dia a dia. A crônica, normalmente ela fala de um fato, de um acontecimento presente, não é? Temporal, naquele momento em que está sendo vivido. Já o artigo de opinião ele pode ser atemporal, certo? Pode ser fora do tempo que você está vivendo, fora daquela realidade. Por exemplo, como eu falo fora da nossa realidade? Se nós pegarmos a escravidão no século XVI, certo? Se você pega a opinião de alguém ali, naquela época, era uma, hoje é outra, tá? Você pode fazer uma análise e dar sua opinião sobre aquela época lá em que eles estavam vivendo. Já na crônica, não, isso não cabe. Entenderam? A crônica, obrigatoriamente, ela tem que ser um texto o quê? Curto. Curto. Ela não pode ser um texto longo em hipótese nenhuma. Ela pode ser narrada em qualquer pessoa do plural, do singular, não tem nenhum problema. Tá? A crônica pode ser narrativa, descritiva, dissertativa, tá? Argumentativa. Já o artigo de opinião não, ele é dissertativo argumentativo. Tá? Ele não pode ser um artigo descritivo, por exemplo. Ele perde a função dele. Certo? Se ele for um artigo descritivo, um artigo de opinião, você perdeu a função, você está descrevendo o fato, você não está dando sua opinião. Você pode até misturar ali, fazer uma mistura entre descrição e dissertação. Pode, lógico que pode, não tem nenhum problema. Mas de qualquer forma, lembre-se dessa característica do artigo de opinião. Ele obrigatoriamente tem que tomar um partido. O autor tem que ter uma posição diante de determinado assunto, tá? Na crônica, o autor não tem obrigação de ter uma posição diante de determinado assunto. Entenderam? Mas por que a crônica ela também se embasa ali no artigo de opinião? Porque no artigo de opinião, quando você toma uma posição em um determinado assunto, normalmente você envolve emoção, tá? E a crônica ela também tem que ser emotiva, tá? Essa emoção não precisa ser assim, como eu diria para você, uma posição do autor diante de determinado assunto.
mas obrigatoriamente ela tem que ter emoção. Então entendam que um complementa o outro, mas cada um tem a sua linha. Normalmente no ensino fundamental você utiliza o artigo de opinião como base para os alunos depois escreverem suas crônicas. Olha a riqueza disso. Primeiro se trabalha o artigo de opinião e logo em seguida nós trabalhamos as crônicas. As crônicas, elas estão também embasadas nos artigos de opinião. Percebe-se que ela tem influências do artigo de opinião? Agora, no artigo de opinião, normalmente se utiliza dados verídicos, certo? Obrigatoriamente, você tem que usar, se você quer convencer o leitor da sua opinião, você tem que usar dados verídicos, baseado em fatos reais. Lembra-se do que eu falei no vídeo anterior? Já na crônica, por ela também ser a mistura de jornalismo e literatura, você tem a liberdade de usar dados verídicos embasados na realidade, mas você também tem a liberdade de usar fatos literários. Tá? Você tem a liberdade de usar um pouco de poesia, um pouco do imaginário do autor. E ele não tem a obrigação na crônica de provar isso, de dizer, olha, obrigatoriamente, ele não tem obrigação na crônica de narrar textos científicos, embasamentos, fontes. Na crônica não. Já no artigo de opinião, é aconselhável aí, em 90% dos casos, que o autor utilize bases científicas, bases verídicas, gráficos, a opinião de determinada autoridade sobre aquele determinado assunto. Vocês estão entendendo qual que é a diferença entre artigo de opinião e crônica? Na crônica, a liberdade, por ela ser um misto de texto literário e jornalístico, a liberdade para expressar emoções, para expressar o imaginário, é maior. Já no artigo de opinião, embora ele seja uma opinião da parte, essa liberdade ela já não é tão flexibilizada para que o autor expresse de forma imaginária aquilo que ele não tem prova, que ele não pode, que ele fala sem fundamento. Não, ele tem que fundamentar. No artigo de opinião, ele é um texto argumentativo dissertativo, narrado na primeira pessoa ou do singular ou na primeira pessoa do plural. Tá? A crônica não, a crônica ela tem toda essa liberdade. Você pode narrar em qualquer pessoa do plural ou do singular. Não tem nenhum problema. Agora, a crônica, obrigatoriamente, tá? Ela tem que ser um texto que curto. Lembrem-se sempre disso. Já no artigo de opinião, é aconselhável que ele não seja um texto muito longo. Mas pode ser um texto longo, você pode estar escrevendo ali um artigo dissertando a defesa de alguma tese sua, qualquer coisa ali, em que você quer provar cientificamente alguma coisa nesse sentido. Entenderam a diferença de uma e outra? Uma obrigatoriamente tem que se basear em fatos reais para ser convincente ao leitor. A crônica não. A crônica, ela pode se basear simplesmente em literatura. Simplesmente em literatura, no imaginário do autor. Ela pode utilizar isso, ela pode expressar a emoção do autor, mesmo que ele não tenha razão para tê-la. Ele não precisa ter razão para tê-la na crônica. Ele só precisa deixar as coisas claras, as ideias bem lógicas, conexas. Mas ela não precisa ser obrigatoriamente racional, ela pode ser emocional. Já o artigo de opinião, a tendência dele é ser racional, porque senão ele não consegue convencer. O artigo de opinião tem o objetivo principal
de convencer, tá? De levar essa informação convencendo o leitor sobre um determinado assunto, uma determinada tese. Na crônica ela não tem esse objetivo de convencer. Entenderam a diferença de uma e outra? Mas o artigo de opinião ele é um bom treinamento para se criar uma boa crônica. Se você conseguir juntar os dois, e a crônica também, é uma grande auxiliar para o artigo de opinião. A junção dos dois, depois nós vamos fazer um texto aí juntando os dois, será maravilhoso, pode acreditar nisso. Não vou estender muito o vídeo para não ficar muito longo. Perdoem-me pelos barulhos de fundo aqui, que hoje eu estou na varanda, na minha varanda aqui, ó. Vou até passar aqui, ó, para vocês verem como é que é. Tá? Olha o ônibus passando lá. Tem uma construção aqui do lado. E me perdoem, por favor, pelos barulhos de fundo, mas fizemos o que pude. Eu fiz o que pude para poder levar esse vídeo até vocês. Grande abraço a todos meus alunos. Saudade de vocês. Espero que esse corona passe rápido. Que essa quarentena aí e que o mundo se cure disso. Que Deus ilumine a todos os cientistas, nossos médicos, governantes, para que cheguemos a uma solução disso. Grande abraço a todos vocês. Sintam meu carinho e que Deus os abençoe. Meus filhos e filhas. Porque meus alunos para mim são também como os meus filhos e filhas. Grande abraço.